Amados irmãos e irmãs, bom dia, seguindo a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao 32º domingo do tempo comum e entramos agora nessa reta final, as 3 últimas semanas, os 3 últimos domingos, aonde a verdade escatológica daquilo que de fato nos espera no final, os últimos acontecimentos que marcam esse mês de novembro, agora de fato ganha força e fica mais colocado na liturgia de forma explícita. Essas semanas serão marcadas pelo discurso escatológico de Jesus, né? O final do discurso, o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus ocupa ali os capítulos 24 e 25, mas meditaremos as 3 parábolas que estão no capítulo 25 nesses últimos 3 domingos. Começamos hoje, 32º, com a parábola das 10 virgens. Próximo domingo e próxima semana, a parábola dos talentos. E aí, na festa de Cristo Rei, a última semana, meditaremos a parábola do juízo final. Então, 3 histórias contadas por Jesus que alertam a comunidade, automaticamente a nós, que estamos aí nesse caminho, já na reta final do ano litúrgico do tempo comum, para a necessidade de estarmos atentos e vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora que esse encontro final com o Senhor se dará, portanto, viver cada momento nessa expectativa, nessa vigilância, né, nesse cuidado com a vida que se leva, é extremamente importante. Sem nenhum temor, sem nenhuma pressão exagerada, mas é preciso que nós compreendamos que a vida está caminhando para o seu fim, né? Como a gente falava no início do mês de novembro. Apesar de nós não gostarmos de fazermos comentários, reflexões sobre a morte, o fato é que isso não impede a morte de ser o que ela é, aquela que vai comendo a nossa vida dia a dia, como consequência do pecado que a gente comete, para nós que cremos, né? Então, não pensar e não falar sobre ela não a impede de cumprir a sua missão, que é, na medida em que a vida vai avançando, ela vai destruindo essa vida. Em algum momento, ela vai se planificar. A morte vai, de fato, matar essa vida. E aí, para nós que cremos, né, e o mês escatológico, a escatologia cristã, nos coloca diante dessas realidades, após a plenitude de morte, nós teremos o julgamento e as possibilidades de céu, inferno e purgatório colocadas como possíveis realidades que iremos enfrentar. Então, é importante que nós aproveitemos essas últimas semanas e, à luz da palavra, busquemos adequar a nossa vida, né? Fazer esses ajustes finais que eu venho falando já há algumas semanas, que cada um precisa fazer, para que a festa de Cristo Rei nós digamos com verdade de uma vida que de fato está comprometida. Seremos santos ali? Se estivermos aqui, com certeza não, estivermos nesse mundo. Mas o importante é que Deus perceba esse nosso desejo, essa nossa vontade, esse nosso compromisso. Nós não podemos continuar sendo cristãos de boca, de fala, que falam, mas não fazem. Não dá, né? As parábolas lá do mês de outubro, né? Do confronto de Jesus com os fariseus, a resposta que depois Jesus dá ao confronto dos fariseus com ele, os alertas que a palavra vem mostrando para nós, dando para nós, nos instigam a olhar para a nossa vida e a percebermos os pontos que ainda estão meio fora do tom e colocá-los no tom enquanto a gente está a caminho. Hoje também a igreja celebra a memória de São Josafá, um bispo da igreja. Kunsevitz era o nome dele antes da sua vida religiosa. Nasceu num lar cristão ortodoxo da Ucrânia no ano 1580. Desde jovem, manifestou vocação religiosa. Por isso, dedicou-se ao estudo da filosofia e da teologia. Ao completar 20 anos, ingressou na Ordem de São Basílio e tornou-se monge. Ao emitir seus votos, adotou o nome de Josafá. Apesar da pouca idade, destacou-se pelo comprometimento, espírito de oração, sabedoria e caridade para com todos. Em pouco tempo, por causa do seu espírito sábio e santo, sendo ainda muito jovem, foi nomeado superior do mosteiro. Logo depois foi nomeado arquimandrita, título que equivaleria a monsenhor, da cidade histórica de Polotsk, na Rússia. Depois disso, tendo somente 37 anos, foi nomeado arcebispo dessa mesma cidade, tendo aceitado a contragosto.
Os escritores são unânimes em narrar que a brilhante carreira de São Josafá Kuntsevich era totalmente justificável por causa dos dotes intelectuais e espirituais do santo. Além disso, sua vida era um exemplo de virtudes, de prática da caridade e de obediência total à disciplina da vida monástica. Sua caridade cristã era um exemplo para todos. Certa vez percebeu a grande necessidade de uma senhora viúva. Sem meios para ajudá-la no momento, penhorou seu próprio pálio de bispo, um adereço litúrgico caro, para conseguir o dinheiro necessário para socorrê-la. No ano 1595, São Josafá Kuntsevich e um grande grupo de religiosos orientais, membros da Igreja Separada e Cismática da Rússia, converteram-se à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles reconheceram que a Igreja Católica era a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Eles decidiram conservar a liturgia oriental criada por São João Crisóstomo e passaram a ser conhecidos como uniatas. São Josafá defendia com muita coragem a autoridade do Papa como verdadeiro representante de Cristo e o sucessor de Pedro na Terra. Ele também lutou pelo fim do cisma, isto é, da divisão, procurando com a união com a sede de Roma. Pregava, ensinava e fazia de tudo para seguir os ensinamentos e a doutrina de Jesus Cristo, estando em uma só igreja, sob a verdadeira autoridade de um único pastor. A pregação de São Josafá a favor do Papa e da unidade da Igreja desagradou sobremaneira aos cismáticos. Estes passaram a considerá-lo um renegado e mau exemplo de patriota. Por causa disso, São Josafá afirmou várias vezes: vereis que ainda me vão matar. Deixou seu rebanho avisado de que isso aconteceria. Porém, não tinha medo e nem por um momento deixou de lutar. Numa de suas visitas pastorais a uma paróquia sob seu governo, sua casa foi atacada. Muitos que o acompanhavam foram massacrados. São Josafá então apresentou-se corajosamente diante dos inimigos e perguntou: por que vocês matam meus familiares se querem matar a mim? Então, sem piedade, a multidão de cismáticos espancou e torturou São Josafá. Depois decidiram matá-lo e jogar o seu corpo num rio. Era o dia 12 de novembro de 1623. Aconteceu em Vitebsk, na Bielorrússia. O corpo de São Josafá foi recuperado mais tarde e passou a ser venerado pelos católicos. Mais tarde, os assassinos do santo foram presos, passaram por um julgamento e foram condenados. Depois de certo tempo, arrependidos, converteram-se. A canonização de São Josafá foi celebrada pelo Papa Pio IX em 1876. São Josafá, rogai por nós. Oremos. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora, eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.
O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amados irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje ao 32º domingo do tempo comum. Esse domingo que de fato agora nos coloca nos últimos dias, últimas semanas. Esse é o antepenúltimo domingo. A partir de hoje, contaremos 3 semanas completas e concluiremos esse ano litúrgico de 2023. Concluiremos esse tempo comum, né? Já vivemos 31 semanas dentro desse tempo comum que nos levou a um caminho feito junto com Jesus, que nos foi apresentado lá no início, por ocasião da festa do batismo de Jesus, assim que concluímos o tempo do Natal e abrimos o tempo comum, como sendo o Filho amado do Pai, que levaria uma vida que causaria alegria no coração do Pai. Naquele momento, depois que Jesus foi batizado e o céu se abrindo sobre ele, fez descer sobre ele o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo de Deus, que toma posse da vida de Jesus, Jesus começou um caminho que a gente chama de ministério público, ou de vida pública de Jesus. Nesse ministério público ele começou a falar e a fazer tudo aquilo que revelaria a sua intimidade com o Pai do céu, revelaria o envio do Pai do céu, da pessoa dele para, vivendo uma vida de obediência até a morte, morte de cruz, pudesse nos salvar, com o seu sangue derramado na cruz. A gente vem há 31 semanas acompanhando esse Jesus, ouvindo o que ele diz, vendo o que ele faz, as posições que toma, com quem ele tem discussões que revelam contradições, a quem ele se aproxima, de quem, né, ele se coloca a serviço. Tudo isso, né, meditado ao longo do ano e das semanas, vem mostrando para nós quem é esse Deus que nós dizemos acreditar. E isso tem o objetivo de, no 34º domingo, que vai ser substituído pela festa de Cristo Rei, a gente possa falar, sim, eu quero viver em sintonia com esse Rei Jesus. Eu me coloco aqui como súdito, como servo, e quero identificar a minha vida com ele. Mas isso não pode ser só uma afirmação de boca para fora.
Isso precisa vir acompanhado de uma vida que está de fato se comprometendo com o Senhor. E é por isso que a gente fez um caminho, está fazendo um caminho para descobrir quem é Ele. Para a gente poder perceber se a gente quer ou não. Porque nós somos livres até para não aceitar a proposta. Deus em Jesus é uma proposta, não é uma imposição, né? E as propostas nós devemos analisar com cuidado, com carinho, ponderar, colocar na balança os prós e os contras, para a gente poder decidir, porque uma vez decidido, a gente tem que se esforçar para viver ali em sintonia com a decisão tomada. E às vezes na igreja a gente toma decisões, mas não vive a decisão tomada, né? A gente se compromete, mas não vive o compromisso. A gente diz que vai, mas não vai. Que faz, mas não faz. E isso não dá mais, né, gente? 2023 terminando, não dá mais para a gente viver nesse chove não molha, né? Nesse fingimento. E é por isso que a palavra de Deus ela vai agora na reta final. De fato, se há já algumas semanas eu venho dizendo que a palavra está meio que apertando o cerco no nosso entorno, nos encostando contra a parede, agora, essas últimas 3 semanas, vem assim para abrir os olhos, né? O discurso escatológico de Jesus, que ocupa ali os capítulos 24 e 25 de São Mateus, né? Virá agora, a partir do capítulo 25, onde Jesus conta 3 parábolas para alertar a gente. Para falar assim, olha, meu querido, presta atenção. A visão é essa, né? O papo reto é esse. Essas parábolas vão exigir de você uma tomada de posição. Porque senão o fim vai chegar. E se o fim chegar e a gente estiver nesse chove não molha, dá ruim para nós. No plano da fé, e o que a palavra nos revela é isso. Então fique atento, fique esperto, ó. A chapa está esquentando, pula miudinho aí, porque o negócio está indo. Sem nenhum tom de ameaça, porque a palavra de Deus não é para ameaçar, é para alertar mesmo, né? Porque a gente pode ir levando a vida na flauta, ter uma religiosidade meio de flauta, meio light, meio diet, meio vou quando dá, vou quando me interessa, vou quando, né? E aí isso não funciona diante de Deus, né? E está na hora da gente acordar. Acorda para Jesus aí, né? Como diz o povo. E perceba quais são as exigências que ele está fazendo. Ele não te obriga. Mas se você disser que sim, tem aí todo um caminho que é proposto, que a gente tem que entrar e começar a trilhar, né? É difícil? É. Complicado? É. E isso está colocado já ao longo do ano, a gente vem falando, né? Quantas vezes, né, nos dias que a gente meditou a palavra, eu não trazia, é difícil, isso está colocado. Nunca na palavra você vai encontrar que seguir esse Deus seria um mar de rosas, uma coisa fácil. Agora com Deus vai ser simples. Não, é o contrário. É o contrário. Abraçou agora a proposta de Deus, se prepara. E é por isso que Deus se coloca disponível para você e para mim. Porque ele sabe que não vai ser fácil, né? Olha o domingo passado, a solenidade dos santos, né? É vencer a tribulação, é lavar e alvejar a veste no sangue do Cordeiro. Porque viver como filho de Deus, esse presente que o Pai nos deu, não é fácil. Porque o mundo não conhece a Deus e não conhece a gente, não reconhece a gente. Dizia São João, tanto na segunda leitura, a primeira carta dele, quanto no Apocalipse, escrito por ele também. Então, a gente tem que tomar posturas, né, decisões. E a vida tem que estar adequada à decisão tomada, né? Não dá para a gente ficar nessa lenga-lenga, né? Então, a partir de hoje, a coisa vai apertar mesmo. Agora é para tirar o sumo, né? O suco verdadeiro aí dessa caminhada de fé que a gente está fazendo. E a gente tomar a decisão. Então, hoje as leituras, elas estão a serviço de fazer a gente começar a compreender, né? A realidade do fim começa a ser colocada diante de nós com muita clareza e, portanto, diante desse fim que está iminente, está chegando, está cada vez mais próximo, cada dia nós estamos mais próximos do fim, né? Por isso que eu digo sempre que cada momento vivido é um momento morrido, e de modo que a vida ela vem sendo acompanhada de perto ali, grudada como irmã siamesa pela morte. Vida e morte são irmãs siamesas. Na medida em que uma desenvolve, a outra desenvolve atrás. A outra se desenvolve no desenvolvimento da uma, entendeu? Minha mãe descobriu que eu fui concebido.
A minha vida começou a ser gestada no ventre da minha mãe. Naquele exato momento, a morte veio e grudou ali. 1 segundo de gestação, 1 segundo de morte. 9 meses de gestação, 9 meses de morte. Minha mãe me deu à luz. Um dia vivido aqui, um dia morrido. Um ano morrido. 30 anos, 30 anos morridos, não volta mais. De modo que a partir da concepção, cada momento foi nos colocando mais próximos do fim. É uma contradição, mas é a realidade. Ah, não quero pensar nisso, o problema é seu. O fato de você não pensar numa coisa não significa que a coisa não existe. Isso pode se tornar um problema para você. Porque se você fica alienado da realidade, a realidade pode te pegar de calças curtas, em algum momento. Então aceita que dói menos, como diz o ditado. E aceitando e compreendendo que esse é o processo, fique esperto. Né? Como diz o outro ditado, viva cada momento como se fosse o último, porque em algum momento será. Não tem tempo a perder. E a palavra essa semana, semana que vem, a última semana, ela vem com tudo para fazer a gente entender essa dinâmica. E ao compreender essa dinâmica de uma vida que vai sendo comida pela morte, e que em algum momento essa morte vai comer o último suspiro, deve alertar a gente, sobretudo a gente que crê, né, gente? A gente crê que após a morte a vida é transformada. Rezávamos no dia de finados, né? No prefácio da missa. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos será dado um corpo glorioso. Eu creio nisso? Ou estou só falando isso de boca para fora? Se eu creio nisso, eu tenho que cuidar. Porque daqui a pouco o fim desse mundo, para mim, acaba. Chega. Esse mundo acaba. E se eu creio que a vida será transformada, e eu vou receber um corpo glorioso, esse corpo glorioso que eu vou receber do poder de Deus, eu tenho que começar a construí-lo aqui. Eu tenho que começar a mostrar para Deus, olha, eu quero esse corpo glorioso, você está entendendo? O negócio é meio assim, né? Eu tenho que ir mostrando para Deus que eu quero. E como que eu mostro para Deus? Dizendo? Sim, mas só dizer não basta. Você tem que fazer, você tem que viver, né? O meu lugar é o céu, é? Então vai construindo o céu. Eu venho dizendo sempre. O crente verdadeiro que crê que está no mundo, mas não é do mundo, que ele é um cidadão do céu, é um concidadão dos santos, né? Ele tem que, como diz o mesmo São Paulo na carta aos Colossenses 3,15, se esforçar para buscar as coisas do alto onde está Cristo ressuscitado. Esse Cristo ressuscitado esconde a nossa vida verdadeira. E quando eu subo, eu vou ao alto para estar com Ele, eu enxergo que vida é essa. E quando eu volto para a minha realidade aqui no mundo, eu vou marcando a minha caminhada nesse mundo, as relações que travo, as coisas que faço, com as realidades do céu. Então o crente tem obrigação de deixar atrás de si um rastro de céu. Se ele acredita no céu e quer o céu depois, ele tem que deixar um rastro de céu. Se eu vou deixando atrás de mim um rastro de inferno, é sinal que eu estou comprometido com o inferno. E se eu estou comprometido com o inferno, como que eu vou poder parar no céu? Se o caminho do inferno e do céu são contrários. Um é para a direita, outro é para a esquerda. Um é para cima, outro é para baixo. Um é certo, outro é errado. Como que eu vou viver essas duas realidades? É uma incoerência. Então alguma coisa em mim está fora do tom. E se alguma coisa em mim está fora do tom, eu estou desafinado. Eu tenho que me afinar com Deus, com a música que Deus canta, dançar conforme a música de Deus. E se eu danço conforme a música de Deus, é Deus que eu vou deixando por onde eu passo. Agora, se eu danço conforme a música do diabo, é o diabo que eu vou deixando por onde eu passo. É uma questão de lógica, né? É lógica, é só pensar direitinho. Então a palavra hoje começa a mostrar como que eu faço isso, né? Por que eu tenho que estar nessa vigilância, né? Atento, fazendo de fato o que Deus quer. Por que isso é, né, para o crente é uma obrigação? Não deveria ser uma obrigação, essa palavra é chata, não gosto muito. Eu tenho ficado com uma certa algeriza desse negócio de obrigação, né? Porque numa relação de amor não tem obrigação. Eu estou compreendendo, nesses últimos tempos, que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de amor. E quando a relação é de amor, não tem obrigação. Quem ama faz por amor. Não é pesado, não é difícil, é complicado. Eu estou percebendo também que muita gente vem colocando Deus nesse patamar de peso, de obrigação, que apavora, né?
E não é, Deus é amor. Numa relação de amor, as coisas acontecem naturalmente. Não tem forçação de barra, né? Essa palavra que a gente está meditando a cada dia é para a gente tentar entender que Deus é o melhor e a gente se mergulhar nele, se jogar de cabeça. E quando a nossa relação com Deus é verdadeira, ser do jeito que ele pede passa a ser uma coisa natural. Não tem nenhum problema, né? E aí você começa a entender um monte de coisas que no Evangelho parece meio contraditório, quando Jesus fala: você está cansado? Vem a mim, eu vou dar um alívio para você, e dá mesmo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem diz que é pesado é o mundo. A gente sente que Deus é um peso quando a nossa vida está atrelada ao mundo, porque o mundo e Deus são contrários. Claro que o mundo vai dizer que Deus é um peso. Claro que o mundo vai falar: Deus só diz que não pode. Claro, não pode aquilo que é do mundo. Mas se você saiu do mundo e foi para Deus, fica muito natural. É o que Deus quer e pronto. Agora, quando a gente está contaminado pelo mundo que se opõe a Deus, a gente está sempre colocando Deus em xeque, em dúvida, é verdade. Eu acho que Deus é cerceador, Deus só diz não, não pode nada, né? Tudo que é bom na vida é pecado, não pode. E Deus vai sendo esse peso que a gente vai carregando com muito sacrifício. Não, não é assim que se quer, né? A relação com Deus tem que ser natural. E a naturalidade da relação com Deus vem da percepção que eu tenho que Deus me ama. A pessoa que me ama, eu não tenho medo de estar com ela, eu não tenho receios, né? Nem de me apresentar a ela quando eu peco. Eu estou entendendo isso, né? Eu errei, sim, estou consciente que eu errei, mas eu sei que Deus me ama, eu vou voltar para Ele. Eu vou recomeçar e Ele vai me aceitar. Isso me deixa tão tranquilo, né? E às vezes eu vejo as pessoas meio em pânico, né? Com essa coisa do fim do tempo, esse mês de novembro que deixa a gente meio apavorado. Não, vai tranquilo, vai na sua. Faça o seu. Assuma o seu compromisso e vá vivendo dentro da sua condição. Pode acreditar que você se comprometendo de fato e vivendo aquilo que é possível para você, dentro do que Deus espera, Deus vai te ajudando a ir cada vez mais se expandindo e a fazer coisas cada vez maiores que você antes jamais podia imaginar que faria e você começa a fazer. É só fazer essa experiência. E é isso que hoje a palavra vai colocar para nós. A primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 6, 12 e 16, esse que é o último livro do Antigo Testamento, né? É o livro mais próximo do Antigo Testamento da pessoa de Jesus, que inaugura o novo. Ele é escrito ali mais ou menos 50 anos antes de Cristo. O povo dominado pelo Império Romano, sendo tentado a ver as coisas do mundo e aderir às coisas do mundo em detrimento daquilo que Deus pedia. A comunidade judaica que está espalhada, né, foi espalhada pelo mundo, está gostando do jeito de viver do mundo, está achando que a sabedoria do mundo é mais interessante do que a sabedoria do povo de Israel, né? A sabedoria que tem Deus como princípio. E um autor desconhecido na cidade de Alexandria, talvez, né? Ele escreve esse que é o livro da sabedoria. E qual é o objetivo do livro da sabedoria? Como o nome já diz, né? É apresentar ao povo a verdadeira sabedoria que tem Deus como fonte. A alertar essa comunidade que está aí cada vez mais seduzida pelo jeito de ser do mundo e pela sabedoria do mundo e fazê-la perceber novamente que a sabedoria do mundo está muito aquém da sabedoria verdadeira que procede de Deus. E que, como eu falava há pouco, essa sabedoria de Deus não é um fardo e um peso. Essa sabedoria de Deus está aí. Se você desejar, se você buscar, se você acordar cedo para buscá-la, você vai encontrá-la na sua porta, querendo de fato fazer uma amizade com você, ter uma relação estreita com você, né? É só você abrir os olhos e perceber e desejar no seu coração. Aqui já começa a mostrar como que essa relação com Deus não é uma relação impositiva que causa danos, que causa dor, que causa sofrimento, nada disso, né? Essa sabedoria que tem Deus como princípio, ela está aí, à nossa disposição. Ela não se impõe, ela está aí. Se você desejar e se você procurar, você encontra. E quando você está de posse dessa sabedoria, você enxerga mais e melhor
a vida que você leva e os enredos dessa vida, muitas vezes, enredados pelo mundo. E você começa a ter discernimento, inteligência, para fazer opções que, de fato, coincidam com aquilo que você é, imagem e semelhança de Deus, né? Então, Deus está aí, disponível, eu preciso querer. A relação com Deus é uma relação de mão dupla, não é mão única. Não é só Deus ao nosso encontro. Deus que não é um ditador, um impositor, né? Um justiceiro, um mandão, ele se coloca. Você quer ter uma relação com ele? Você quer ter uma intimidade com ele? Você quer ter uma amizade com ele? Você quer estabelecer uma relação de amor com ele? Se permita. Se você não permitir, amor que é imposto não é amor verdadeiro. O amor se propõe e faz tudo o que é possível para que o outro possa experimentá-lo e se decida livremente. Amor que se impõe, que obriga o outro, não é amor, né? Isso é violência. E Deus é contra a violência, seja ela de que nível for. Às vezes, em nome do amor, a gente é um pouco violento. E aí a gente perde o fio, né, a essência. Às vezes, nosso desejo de salvar o outro é tão grande que a gente é violento com o outro, a gente não respeita o outro. A gente se impõe, a gente põe o dedo na cara, briga, xinga, fala alto. Eu já fiz muito isso. Mas estou percebendo nos últimos tempos que não é nesse caminho que a coisa vai, não. E a gente tem que rever esses pontos, né? Então o texto da sabedoria hoje é muito interessante nessa reta final do ano, porque nos alerta. Diz aí, olha, busca a sabedoria. Se você madrugar por ela, se você desejar, se você buscar, você vai encontrar. Ela está aí, ao seu alcance. Para te dar tudo que a partir dela você poderá ter. Agora, sem ela, impossível. Então diz o autor, a sabedoria é resplandecente, é sempre viçosa, nunca morre. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Olha aí. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Então você vê que tem uma relação de mão dupla? Ela está aí. Se você amar a sabedoria, você vai poder contemplá-la. Se você procurar a sabedoria, você vai encontrar. Olha que coisa simples. Mas isso tem que ser verdade, não pode ser mentira, não pode ser uma coisa de, estou procurando sabedoria. Mas você não faz nada para mostrar que você está procurando. Você não mergulha em Deus, você não tem tempo para Deus, você não medita a sua palavra. Quando é coisa relacionada a Deus é tudo muito cansativo, você não tem paciência, é que demora, que não sei o quê. Né? Então tem um negocinho aí que está meio contraditório. A gente quer ser de Deus, mas não quer, entre aspas, perder tempo com ele. Que negócio é esse? Se a gente descobre que Deus é o melhor, estar com ele, quanto mais melhor. Então tem uns negócios assim que não batem, né? Então você precisa perceber esses desajustes, né? Aqui na nossa paróquia. Tivemos a Assembleia Paroquial em setembro. E aí eu mostrei para a comunidade, olha as incoerências, né? Sobretudo com relação à própria palavra. A gente percebe quando o Padre Isaac chegou, a gente não conhecia muita coisa, a insistência dele na palavra, as homilias são catequéticas, a gente aprendeu muita coisa, não sei o quê, parará, parará, me joga lá na altura. Depois fala para mim, mas é um problema que ele fala demais. Tá vendo a contradição? Como que você vai fazer esse trabalho que é elogiado se você não fala? Deveria falar menos, né? Tem um pessoal da música que falou que eu deveria diminuir a homilia 10 minutos para poder eles cantarem. Olha que coisa mais sem pé nem cabeça. Isso faz sentido? Você fala de uma coisa que está produzindo bons resultados e, ao mesmo tempo, você quer cortar essa coisa. Não faz sentido. Então, você tem que ver essas incoerências. Entendeu? Olha o que o livro da sabedoria diz. A sabedoria é resplandecente, sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. E quem ama quer estar.
que é conviver o mais possível. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam, é encontrada por aqueles que a procuram. Aí você quer procurar só 2 minutinhos? Vai encontrar não, meu filho, porque o mundo é bem difícil. O mundo é cheio de atalhos e veredas que enganam a gente. Tem que procurar constantemente. Aí uma pessoa que está te apresentando não pode, porque toma muito meu tempo. Então você quer estar onde? Essa é a questão, foi o que eu falei na paróquia. Você quer o quê? Né? Você quer continuar então como era antes? Então eu não falo nada. Agora, se você quer continuar nesse processo de mudança, tem que continuar ouvindo. E como o meu compromisso é com Deus, eu falei bem claro, eu vou continuar falando. Se gostar bem, se não gostar, não posso fazer nada. Aliás, vou aumentar 10 minutos no lugar de diminuir. Então são umas coisas que a gente vai fazendo, são essas incoerências que a gente precisa perceber na palavra, né? Com quem a gente quer estar, qual o caminho que a gente quer trilhar. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que que desejam de fato, não de boca. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Antes que você acorde, ela já está lá te esperando. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Olha aí. Meditar sobre a sabedoria é a perfeição da prudência. Olha aí. É por isso que você mete os pés pelas mãos, se desespera, não pensa nas coisas. Meditar sobre a sabedoria é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Olha aí. Na medida que vai mergulhando em Deus, você vai ficando despreocupado, porque você vai percebendo que aquilo que ele fala é verdade. Ele te dá descanso. Ele amortece o fardo e o peso da vida que você está carregando à toa. Às vezes até pensando que você está sendo sábio, está sendo burro. Acorda. Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Olha aí. É disso que se trata. E eu venho percebendo isso a cada dia, né? Na minha própria vida. Eu, de fato, posso dizer, hoje sou uma pessoa completamente despreocupada com aquilo que virá. Eu sou muito ocupado. Eu faço tudo para que tudo saia da melhor forma possível. Porém, se não sair, diferentemente de alguns anos atrás, eu fico muito tranquilo. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Não deu certo? Não vou brigar, xingar, espernear. Vou rever e vamos tentar ver onde a gente errou para começar de novo. Não tem problema nenhum. Refazer o negócio. E essa tranquilidade é produto, é resultado desse mergulho em Deus. Agora, se você não está, se o seu mergulho é só aparente, a sua essência ainda está totalmente profanada pelo mundo, aí, meu filho, você sai atirando para todos os lados. Se a coisa não saiu como você queria. Às vezes a coisa não vai sair como você quer mesmo. Porque é o jeito de Deus que tem que estar. E se aquilo que você quer destoa do jeito de Deus, vai dar ruim. É por isso que o salmo que responde essa leitura é o Salmo 62, onde o salmista diz: a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Olha aí, quem acorda cedo, quem madruga pela sabedoria, encontra. A minha alma tem sede de vós. A gente tem que ter sede de Deus, né? A gente tem sede de que buscar a água o mais rápido possível. Às vezes o mundo, com as suas águas podres, finge saciar a nossa sede. É por isso que a gente está voltando sempre no mundo, que a água que o mundo oferece mata momentânea a sede, mas depois vem com mais força ainda. Cuidado. Minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Olha aí, vosso amor vale mais do que a vida. Para estar na experiência desse amor, eu desconsidero tudo que sou e tenho. O Senhor me basta, né? Santa Teresa d'Ávila cantava isso, rezava isso. Só Deus basta. O resto é resto.
Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Olha a sintonia com o livro da sabedoria. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas, assombra-me, eu exulto. E aí o livro da sabedoria, primeira leitura hoje, 6, 12 a 16, respondido pelo Salmo 62, nos preparam para a força do Evangelho. Início do capítulo 25 de São Mateus, versículos 1 a 13, a primeira das 3 parábolas escatológicas que esse capítulo 25 de Mateus traz para nós. A parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. Né? O contexto ali é a festa de casamento, que na Palestina tinha exatamente, na época de Jesus, esse ritual, né? O noivo ia buscar a noiva na sua casa, as amigas da noiva ficavam ali com suas lâmpadas acesas, o noivo não tinha hora para chegar, era uma hora inesperada, porque tinha toda uma negociação feita antes do casamento, né, entre a família do noivo e a família da noiva, de modo que não tinha uma hora marcada. Mas quando o noivo chegava, era aquela alegria, ele pegava a sua noiva, levava para sua casa e o casamento então era consumado. Né? Então Jesus usa esse momento, nessa festa muito importante na comunidade, né, para falar do final dos tempos e alertar a comunidade para a necessidade de estar atenta, vigilante. Porque não se sabe o dia nem a hora. Então Jesus conta essa parábola e vai dizer, né, que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Qual parábola? O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Olha aí. Ele está alertando mais uma vez sobre o que é o reino dos céus. E mostra quem de fato está comprometido com esse reino dos céus. O reino se parece a essas 10 jovens que pegam suas lâmpadas e vão, né? Lâmpadas de óleo, e vão ao encontro do noivo. A parábola diz que essas 10 jovens estão divididas em 2 grupos que são bem diferentes, digamos assim. Todas ali no primeiro momento têm as suas lâmpadas cheias de óleo, o fogo está aceso, mas Jesus diz que 5 delas são previdentes ou prudentes e 5 são imprevidentes, são imprudentes. Aqui já há uma relação com a primeira leitura. O livro da sabedoria hoje disse que, no versículo 15 da leitura, meditar sobre ela, a sabedoria, é a perfeição da prudência. 5 desse grupo de 10 meninas meditam sobre a sabedoria que vem de Deus. E por isso são perfeitas na prudência. E o que a prudência levou esse grupo das 5 fazer? Sabiam de antemão que o noivo chegaria, mas não tem hora para chegar, isso era tradição, porque a negociação com as famílias poderia demorar mais ou menos. Sabendo que a lâmpada é um suporte que comporta uma quantidade limitada de óleo, sabendo que aquele fogo ficaria aceso enquanto o óleo estivesse na lâmpada, mas podia demorar, elas levaram mais óleo consigo. Olha aí que interessante. Levaram uma reserva de óleo. Isso é prudência. A prudência faz a gente se antecipar às situações. O prudente é esse. Ele é meio comparado a uma pessoa lerda, que não toma decisões, não. Mas o prudente, ele tem sempre todo o quadro, todas as possibilidades diante dos olhos. E ele se prepara para tudo, isso é prudente. Olha, eu tenho uma lâmpada aqui que comporta meio litro de óleo. Meio litro de óleo, ele é capaz de sustentar um fogo por, sei lá, 3 horas, 2 horas. Mas e se o noivo demorar 4 horas? Eu sei que eu vou entrar na festa só se o fogo da minha lâmpada estiver aceso. Se o fogo estiver apagado, não vai dar certo. Então, se eu sei que a minha lâmpada comporta uma quantidade de óleo que só queima durante 3 horas, mas o noivo pode demorar 4, 5, 6, sei lá quantas horas, eu tenho que levar mais óleo. Isso é prudência. Mas 5 delas são imprudentes, fazem exatamente o contrário. Pegam ali a sua lâmpada de óleo, enchem só para aquele momento.
e ficavam tranquilas. Não pensaram, como as prudentes, que poderia ser que o noivo demorasse mais. E a lâmpada pudesse, então, acesa que estava, consumir todo o óleo e se apagar. E se apagar, como que eu vou colocar mais óleo? Na última hora? Não dá, né? E a parábola que Jesus conta vai num crescendo para mostrar como que a gente tem que estar prudente mesmo, atento, né? Então, 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. É imprudência, porque ninguém sabia a hora exata do casamento, do noivo, da chegada do noivo. O noivo poderia atrasar, isso estava colocado. Se a negociação lá entre as famílias fosse mais complicada, demorava mais. Todo mundo sabia disso. Mas elas fizeram ali uma previsão, acharam que a lâmpada era suficiente e não levaram mais nada, só a lâmpada com o óleo ali. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Olha aí, uma demora grande, que chegou até a cochilar e a dormir. E olha só o que diz a seguir. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando de seu encontro. No meio da noite. Né? A noite, na palavra, é sempre um momento terrível. A escuridão é sempre aquele momento em que as trevas dominando permitem que o mal passeie e faça a sua obra na escuridão. Por isso que Deus é luz. E é interessante que é quando no meio da noite é que elas ouvem o grito. O noivo está chegando, saiu sem encontro. Eu fico imaginando, né? Porque eu já falei para vocês algumas vezes que eu vou meditando o evangelho e a leitura vai me dando assim umas visões, né? Eu fico visualizando as cenas. Eu fico imaginando, no meio da noite, você está ali meio cochilando assim, né? Você foi para um casamento, você está todo arrumado, todo penteado, todo certinho, mas o noivo demora, então você fica escorado assim no banco, no sofá, no chão. E no meio da noite, quando você menos espera, ouve um grito. Só em ser acordado com um grito já tá ruim, né, gente? Você acorda assim meio tonto, você não sabe nem onde você está. Você não encontra a porta, não encontra o negócio para acender a luz, você não encontra nada. Você acorda meio até bravo, né? Com susto. Então, naquele bafafá do grito que você ouve, você não tem tempo para. E nem capacidade física mesmo, intelectual. Você acorda ali meio apavorado. E parece que Jesus faz a parábola, né, constitui, conta a parábola, exatamente para isso, para mostrar como que tem que estar atento, tem que ser prudente. Porque é na hora que você menos pensa, naquela hora mais improvável, é no meio da noite. O grito ecoa dizendo: o noivo está chegando de seu encontro. E aí foi aquele pânico. As 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Imagina o desespero. Acho que foi assim mesmo. Ô, minha irmã, aqui ó, a minha lâmpada está com um foguinho pequenininho. Coloca um pouco do seu óleo aqui. Ah, deu ruim. O noivo está chegando de seu encontro, as jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. O grito disse que o noivo está chegando. Mas está chegando aonde? Pode ser que demore mais um pouquinho, né, gente? E se eu der meu óleo para você, tiver na sua lâmpada meu óleo, e o noivo demorar e a sua e a minha se apagarem? Vou me ferrar com você? E deu ruim aqui, né, gente? A pergunta que fica é como adquirir óleo. Por que essas previdentes tinham óleo sobrando? O que significa esse óleo, né? Esse óleo é o resultado da vida que você levou. É por isso que as previdentes não podem entregar para as imprevidentes, porque o óleo é a vida, é o resultado da vida. A vida a gente não transfere. Se eu vivi, eu tenho. Se eu não vivi, não tenho. Eu não posso no final pegar a vida do outro para mim. Tem coisas que só você pode fazer ou não fazer. Não se transfere, né? É você, é a sua vida. A vida de fé é você que vive. O óleo, consequência dessa vida de fé, é você que adquire.
Ah, no final não posso. Ah, eu tenho tantas boas obras, né? Vou dar um pouco para quem não tem. Não pode. A obra é sua, está na sua conta. Não dá. Primeira resposta das previdentes é: pode ser que o óleo seja pouco para nós, para vós. E aí dá ruim. Então elas dão uma solução, tem uma possibilidade. Olha, conosco vocês não podem pegar. Mas tem umas lojas por aí, umas vendas nos mercados que vendem óleo. Vai lá, corre lá. Quem sabe se o noivo está chegando, ele está um pouco longe, pode ser que dê tempo. Você vai lá no mercado, compra bem facinho, né? Você vive a vida toda na flauta e no final você compra ali um óleo. Pode ir? Pode, né? Elas foram. É melhor ir descomprar aos vendedores, disseram as previdentes das imprevidentes. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. Esse é o problema. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Aí acabou. Daqui a pouco quem chega, por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Vocês tiveram uma vida inteira para mostrar a intimidade de vocês comigo. Eu dei a vocês 1001 possibilidades de terem um óleo suficiente para entrarem comigo para a festa. Mas o que vocês fizeram? Nada. Viveram a vida na flauta. Achando que no último momento vocês poderiam pegar emprestado dos outros. Não se pega emprestado dos outros. Achando que no último momento vocês poderiam comprar. Não se compra. Não se pega emprestado e não se compra a vida de fé. Vida de fé você tem ou não. E quem tem entra, quem não tem fica fora. Ah, eu dei um jeitinho que comprei. Você comprou, mas não é sua, não veio com você. Você não viveu isso. Se você não viveu, não venha para cá. Se você não viveu, é mentiroso. Esse óleo que você tem aí é falso. E óleo falso não alimenta a chama da fé para entrar na festa. É disso que se trata. Óleo falso denuncia a gente. Uma vida levada na flauta fantasiada de fidelidade. Ah, não dá. O óleo comprado é falso. O óleo que alimenta a chama da fé verdadeira é o óleo da vida vivida. Você está entendendo? O que a gente vem falando nos últimos tempos? É isso. Essa incoerência entre palavra dita e vida vivida não dá mais. Não dá mais. Portanto, termina Jesus, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. A qualquer hora e a qualquer dia, Deus que decide. A hora que ele achar, ele vem. E se nos encontrar preparados, ótimo. Se não, paciência, fazer o quê? Ah, mas é uma ameaça. Não, não é uma ameaça, é só um alerta. Você faz se você quiser. Agora, você faz sabendo que o seu fazer terá consequências. É, assim, é simples, isso sempre foi falado. Ninguém escolhe impunemente. Qualquer escolha tem consequência. O que Deus quer tentar fazer é mostrar que a consequência de estar com Ele é a melhor escolha. Mesmo que estar com Ele traga dificuldades. É por isso que Ele caminha com a gente. Porque Ele sabe que é difícil. A proposta é nos entreguemos a Ele. E façamos a nossa parte. Assim a nossa lâmpada estará sempre cheia de óleo e acesa com fogo lá em cima. Porque se o fogo acabar, dá ruim para nós. Nesse sentido, concluindo e amarrando tudo isso, a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, está nos acompanhando alguns domingos, hoje capítulo 4, 13 a 18, aonde as pessoas perguntam a Paulo sobre exatamente esse fim, como que vai ser. Estão lá, os membros da comunidade tessalônica meio que apreensivos, porque a catequese de Paulo mostrou a necessidade de estar prontos, né, na linguagem do evangelho de hoje, com essas lâmpadas acesas, mas para ter esse encontro com o Senhor, mas muita gente da comunidade já morreu, e como que vai ser? Quem já morreu fica para trás? Nós vamos ter vantagem sobre os mortos? Isso é uma não. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Experimentarão a glória de Cristo. E depois nós, que ainda estivermos vivos, São Paulo achava, toda a comunidade primitiva achava que Jesus voltaria rapidamente, mas não voltou, né? E aí eles foram entendendo que essa preparação tem que ser constante. A vigilância tem que ser o tempo todo, até que nós saiamos desse mundo. E aí um texto bonito
porque acalma o nosso coração, alimenta a nossa esperança, fortalece a nossa fé de que é preciso fazer esse caminho identificado com Deus em Jesus, para que no final a gente possa experimentar plenamente aquilo que Deus tem para nos dar. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Olha aí, nós somos homens e mulheres da esperança. Esperamos um novo céu, uma nova terra. E se esperamos, devemos viver em sintonia com a esperança que temos, construindo um novo céu e nova terra aqui. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Vê como Paulo tinha ideia, que quando Jesus voltasse, eles estariam ali ainda. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo ao som da trombeta, descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E assim concluímos a reflexão desse 32º domingo comum, abrindo essa 32ª semana, antepenúltima semana do ano e do tempo comum, pedindo a Deus que Ele nos ajude. Nos ajude a viver sempre, cada momento em sintonia com Ele. Para que o momento do encontro com Ele não nos pegue desprevenidos, né? A todo tempo devemos estar repondo o óleo das nossas lâmpadas. Precisamos acumular esse óleo, porque não sabemos o dia e nem a hora. É preciso estar atento e vigilante, não sabemos o dia nem a hora. Que nessa semana a gente possa meditar a palavra, confrontar essa palavra com a nossa vida e percebermos se estamos ou não nessa sintonia fina com a vontade de Deus que a sua palavra nos revela. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois vamos em paz. Saiamos em paz para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser. Convido aí os nossos paroquianos, aqueles que puderem, né? Hoje, para rezar, quem não for, teremos o Retiro das Mulheres, lá na nossa comunidade Santo Expedito, das 9h30 da manhã até as 5 da tarde. Então, rezemos para que o retiro seja um momento de graça, de bênção, na vida dos homens que irão trabalhar e das mulheres que farão o retiro. E também convido às 18 horas na Matriz, teremos a celebração de acolhida dos novos coroinhas, no grupo de coroinhas e marianinhas da paróquia. Quem puder, participe conosco lá, 18 horas, na nossa Matriz, na Santa Margarida Maria Alacoque.